Então deixei pro próximo vídeo aqui, Barão. Histórias extremas de vingança que passaram dos limites. Lembrando que essa série do Fala Sério que eu acompanho, e eu vi que eu tenho assistido o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, o 8 e o 9. Ou foi só o 8? Não lembro qual foi o último que eu vi. Mas eu não vi o 7. Então, estamos aqui para assistir História de Vingança 7. Só vamos. Alguns dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas, bom, Histórias extremas de vingança que passaram dos limites. Será que se passaram? essas pessoas são frouxas. Porque a vingança é muito melhor servida quando está pegando fogo e coberta de aranhas. É isso mesmo, chegou a hora de mais contos maquiavélicos de vinganças diabólicas. Bota pra Então, nós. de usos realmente criativos de cocô de cachorro até um grupo de bandidos que acabou ficando sem teto e na miséria. Aqui vão algumas histórias extremas de Murilo? vingança que com certeza foram longe demais. Será? Será? Não perdeu nenhum braço? Não perdeu nenhum braço, pra mim não é nada sério. Movido a Rocket. Eu pedi pra vocês mandarem suas próprias histórias terríveis de vingança. E caramba, vocês capricharam. Essa, por exemplo, enviada por um fã que vamos chamar de Qual é, rapaziada, a história de vingança de vocês? Esse aqui já é o meu 8º vídeo vendo esse aqui, então... Todas as minhas histórias de vingança já foram ditas. DM. Lá na Carolina do Sul, em 1998, Quando eu nasci... quando ainda estava no ensino médio, a namorada de DM largou ele por um outro cara. Vamos chamá-lo de Chad. Agora, Chad não era desconhecido para DM, afinal, eles moravam no mesmo condomínio. E além disso, ele sabia que Chad dirigia um Camaro, que ele amava muito mais do que a própria vida. Ah, então o Beta, quem foi otário aqui, né? Então, de O Beta tava lá betando, foi mogado pelo Shed, perdeu a sua namorada, ficou com inveja por cara ser Shed e ter um carrão e quis destruir o carro do cara. coração partido e cheia de raiva, DM conseguiu bolar um plano de vingança dos brabos. Não sobra nada pro Beta. Ele começou armando uma armadilha de animais na lixeira de um restaurante chinês local. E depois, apenas esperou. Mais ou menos uma semana depois, ele conseguiu pegar 2 guaxinins enormes e muito fedidos. Tinha dado certo. Nosso herói agora precisava agir rápido. Então, ele pegou um kit de entrada veicular da loja de autopeças onde trabalhava. Mais ou menos 1h da manhã naquela noite, com tudo em silêncio, nosso amigo foi sorrateiramente até o estacionamento do O cara foi otário. complexo. Depois de pegar os guaxinins enjaulados e localizar A história do vingança vai ser quando o Shed se vingar desse maluco? É, o carro de Chad, isso, é? DM usou o kit de entrada para abrir a fechadura e então jogou os 2 animais gigantescos dentro do veículo. Depois, rapidamente os trancou lá dentro e voltou para sua cama. Na manhã seguinte, Chad acordou com uma surpresa extremamente cagado. desagradável. O precioso Camaro dele estava totalmente destruído. Sem surpresa, os guaxinins passaram a noite inteira brigando, defecando, urinando e destruindo por completo o interior do amado veículo. E a mulher dele, cara? Enca- Tem que se vingar era da namorada. Oxi, Parando, sabe-se lá o quanto custaria o conserto e oxi, a mulher que foi vagabundo e o cabo que só... Não é isso. O cabo, oxi. totalmente incapaz de tirar o Quem tratou confiança foi a mulher, cara. Não foi o outro, não. fedor de cocô O outro não sabia nem quem diabo era tu, de não. guaxinim do interior do carro. Chad foi forçado a sucatear o veículo. Duvido. Eu espero que ele goste de pegar ônibus. Pelo menos, aposto que DM vai gostar disso. DM é um vagabundo. Pegadinha marota. Eu adoro uma boa pegadinha tanto quanto qualquer um por aí. É, pessoal, olha o seu desafio, você comer bosta. Mas existem limites, pessoal. Algo que o usuário do Reddit Tremendos The Great aparentemente não entendeu. Em algum ponto de 2010, Tremendos estava tentando trabalhar, mas continuava sendo constantemente incomodado por seu amigo Mike. Olha, se era uma guerra de pegadinhas que ele queria, então seria uma guerra de pegadinhas que ele teria. Mas, em vez de ficar prolongando a briga, Tremendos decidiu acabar com tudo em um único movimento. Como ele sabia que Mike estava curtindo sua vida de solteiro, ele foi direto ao trabalho coletando documentos legais gratuitos online, como declaração de renda, horários de visitação, declarações de direitos parentais, essas coisas. Isso mesmo, Tremendos ia entregar os papéis de paternidade para Mike e convencê-lo de que ele era o pai. Depois de preencher tudo e elaborar uma carta de apresentação muito A vingança. emocionante de uma
Você é o pai, cara! Falsa mãe, uma estudante de intercâmbio irlandesa chamada Elisa. A hora tinha chegado. Agora, Mike era um barman local muito popular, e isso com certeza ajudaria Tremendos a colocar mais lenha na fogueira. Então, ele convocou um outro amigo, que Mike nunca tinha visto antes, Pra entregar os documentos. e o instruiu a entregar os documentos às 22 horas de um sábado à noite, quando o lugar certamente estaria totalmente lotado. Ele também avisou o chefe de Mike sobre o que iria acontecer, O cara vai ficar muito triste. confiando nele para colaborar. Quando a hora finalmente chegou, Tremendos percebeu que teria que se esconder do bar, para que suas risadas não entregassem o plano. Seu amigo então se aproximou, entregando friamente os documentos de paternidade a Mike e foi embora. Mano, imagina. 10 minutos de Tá lá, tu tá lá. completo terror Do nada ele recebe uma porra dessa. absoluto se passaram, enquanto Mike corria de um lado pro outro como galinha sem cabeça. Ele se serviu várias bebidas diferentes para tentar acalmar os nervos antes de correr até seu chefe e implorar por algum conselho. Depois de uma longa conversa, provavelmente sobre como ter responsabilidade, seu chefe finalmente se entregou. Um enorme sorriso se formou no seu rosto enquanto ele pedia para Mike dar uma olhada mais de perto na última página dos documentos. Besteira, E mano. lá, em uma letra bem minúscula de fonte É um pegadinho. tamanho 2, vai se ferrar, Mike. O rosto de Mike se contorceu numa estranha mistura de ódio e raiva, e em seguida correu até Tremendos, que estava histérico, antes de lhe dar um tapa forte no peito. Mas esse foi um preço pequeno a se pagar por Tremendos. A guerra de pegadinhas acabou tão rápido quanto ela começou. É aquela parada, né, mano? Se você gosta de brincadeira, Agora, se se prepare. você não quer que eu execute o meu plano de vingança, Eu já deixei o like já, chora. eu sugiro fortemente que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Só vou falar uma vez. Ah, e se você tiver uma história de Eu já tive alguns amigos que gostavam muito de soltar piadinha, tá ligado? Gostava de zoar muito, mano. Mas quando eu pegava pra zoar também, barão, esse carro era puto. Ficava, oxi, caralho. vingança interessante, Aí, tipo assim, eu não fazia, não era nem pra ser engraçado, não. Eu já fazia já de uma forma que o cara fosse ficar com raiva pra parar de encher meu saco. que tá louco pra contar, manda um e-mail Mas é sempre umas piadinhas que eram engraçadas. Pelo menos pras pessoas que estavam ao redor. Pra pessoa nunca era, não. Mas aí foda. pra gente, pro e-mail disponível aqui no canal, para que você tenha a chance de entrar no próximo episódio da série. Vingança quentinha. Sim, a hora do almoço é sagrada. Se alguém interromper a mim e meu lindo pote de miojo, pode ter certeza que a porrada vai comer solta. E, claramente, o editor Detroit Yeah Dude concorda com isso. Veja bem, em 2015, enquanto trabalhava em uma grande fábrica, ele acabou sendo vítima de um ladrão de lanches. Cara, eu vi um desse aqui, eu fiquei puto, pô. Eu real, fiquei puto. Eu vi essa semana que o cara, ele colocou laxante na comida dele. Foram lá comer a comida dele. Passaram mal. E ele foi demitido por justa causa. Olha que bagulho bizarro. Que bagulho estranho. E digamos que não Meu amigo chamava meu advogado. foi um caso Eu chamava o meu advogado e falava aqui, ó. Dava pra processar, eu processava, pô. Falava aqui, ó. O maluco passou mal, por quê? Acaba dá até pra inventar, né? Botei laxante na minha comida, porque estou com prisão de ventre. Alguém chegou e roubou minha marmita, comeu. Eu tô sendo demitido porque fulaninho roubou minha marmita e comeu. E tá passando mal, mas a marmita era minha, que tô com prisão de ventre. isolado. Quem quer que tenha sido, decidiu roubar o lanche dele da geladeira durante uma semana Mas eu faria um negócio desse aqui. inteira. É seguro dizer que Detroit ficou bem Eu faria muito isso aqui. irritado com isso. Pra falar a verdade, não botava nem laxante, não, mas eu fazia questão de gozar na minha comida e a pessoa comer. E depois falava, pessoal, vocês viram aqui minha marmita? Eu falava, não, é porque eu gozei nela, porque tem alguém que tá roubando minha comida. Espero que tenha gostado do tempero que eu botei. Agora, como eu disse, essa fábrica era bem grande. Somando isso ao fato de que dezenas de funcionários temporários entravam e saíam, Vou ter que comer essa marmita. seria praticamente impossível conseguir rastrear o culpado. Então, Detroit teve uma ideia genial. Se o idiota queria tanto assim o seu almoço, ele podia ter. Mas certamente não iria gostar muito. É bizarro quanto isso é recorrente fora do Brasil. Do povo roubar a marmita dos outros. Naquela noite, ele elaborou com muito cuidado as fajitas mais saborosas do mundo.
E depois, digamos que deixou elas impróprias para consumo humano. O ingrediente secreto que ele usou estava no molho. Assim como os habituais tomates, cebolas e etc. É verdade, dá pra encher de pimenta pra caralho pra identificar quem foi que roubou, né? Normalmente se você botar uma pimenta muito ardida, o cara vai ficar com o olho vermelho, a cara vermelha e a boca vermelha. Detroit decidiu picar uma quantidade absurda de pimentas Carolina Reaper, também conhecida como uma das pimentas mais picantes do mundo. Mas à primeira vista, o almoço com armadilha parecia muito delicioso. Na manhã seguinte, quando Detroit chegou ao trabalho, ele colocou sua criação na geladeira e foi trabalhar. E, de fato, apenas uma hora depois, um grito horrendo de gelar o sangue começou a ecoar por todo o refeitório. Eu não acho que alguém ia gritar, não. Maravilha! Detroit começou a seguir os gritos de socorro e descobriu um homem caído no chão agonizando, ofegante, com pessoas preocupadas ao seu redor. Mas foi o que agora? Acontece que a picância intensa das farritas havia provocado uma gravíssima crise de asma em nosso ladrão de almoço, e ele teve que ser levado às pressas para o hospital. Tudo ficou bem no final, mas crianças, não se esqueçam, o crime não compensa. Principalmente quando você mexe com o almoço das outras pessoas. Acaba sem vergonha. Madrasta insuportável. Depois do filme Cinderela, as madrastas ao redor do mundo ganharam uma péssima reputação. Mas às vezes essa reputação é totalmente merecida. Você já teve a madrasta ruim ou um padrasto? Eu não conheço ninguém que teve madrasta ou padrasto, mano. Deixa eu ver. Pior que não. Pior que não. Normalmente a família tudinha que eu conheço tem pai e tem mãe. Como no caso do usuário do Reddit chamado Young Sour Swede. Aí eu não sei se realmente tem essa parada da madrasta ser otária com a pessoa. Depois que sua mãe faleceu com 55 anos de idade, seu pai, deprimido e solitário, decidiu se casar com Grace, uma criatura maquiavélica, 15 anos mais nova do que ele, que, claramente, pelo menos para Swede, queria todo o dinheiro do pai. Veja bem, o querido e velho pai era um banqueiro de investimentos bem-sucedido, então era um ótimo prospecto para uma interesseira. Bicho. No entanto, o casamento deles não durou muito tempo. Infelizmente, embora talvez não para Grace, o pai de Swede faleceu pouco tempo depois deles terem se casado. Previsivelmente, ele deixou uma grande quantia de dinheiro para Grace. No entanto, a casa da família foi deixada para Swede. E digamos que ela não gostou nada disso. Vários meses depois, Grace já estava morando com uma pessoa nova, Ivan. E os dois decidiram morar na casa da família. Aí é pica, né? Você sabe, a casa que pertencia a Swede agora. Aí é paia. Embora você não diria isso pela maneira como Grace e Ivan agiam como se fossem donos do lugar. E claro que Swede não gostava nada disso. Mas tolerava a arrogância toda e a presunção deles por respeito ao pai. A casa não é certo tua, dia, bobão? nosso amigo voltou para casa e recebeu uma péssima notícia. Grace tinha dado o PlayStation 4 dele para o primo novo do namorado dela. Mano! Porque ela decidiu que o Mas se a nota fiscal tá no meu nome, Swede já estava eu posso denunciar. velho demais para ficar jogando videogame igual uma criança. E digamos que essa foi a gota d'água. Pouco depois, Grace deu a notícia de que ela e Ivan tinham que sair do país por um curto período para se casar. Botar uma bomba dentro do avião. E que Swede deveria ficar cuidando da casa. Sim, a casa que era dele. Em vez de ficar ofendido, Swede simplesmente sorriu e concordou. Vai trocar as trancas. Agora era sua chance. Assim que o casal cretino foi embora, ele começou o trabalho. Swede contratou uma empresa de mudanças para levar todos os pertences de Grace e colocá-los em um depósito alugado. Depois trocou todas as fechaduras e começou a anunciar o lugar, em busca de alguém para alugar. Swede foi rapidamente inundado de propostas e escolheu uma jovem família para tornar-se inquilina. Quando Grace voltou e encontrou as fechaduras trocadas e uma família que ela não reconhecia, Se fudeu que o namorado dela vai ser otário, né? ela ficou furiosa. Mas depois que ela criou um grande rebuliço sobre perder a casa que não era dela, os advogados de Swede logo lembraram a autoproclamada interesseira que a casa não pertencia a ela legalmente. E assim, Grace e Ivan ficaram oficialmente sem teto. Isso que eu chamo de presente de casamento. Espero que tenha aproveitado a lua de mel. Ele ainda fez bem. Não sei, pior que eu acho que o maluco ainda entregou a roupa dela, né? Eu não tinha feito, eu tinha doado pra caridade e tudo. Eu falei, eu achei que você ia comprar novas roupas. Um choque de slideshow. Não há nada mais gratificante do que pessoas sendo publicamente envergonhadas por serem infiéis a seus parceiros. Pelo menos se você for fã do canal Ayad. O amigo de Ayad, Josiah, era casado com uma mulher chamada Mercy. Josiah e Mercy pareciam extremamente felizes juntos, e tudo era flores e rosas.
Pelo menos até Ayat flagrar Mercy dentro de uma festa, traindo Josiah com um cara chamado Payman. Como um bom amigo, nosso cara tirou várias fotos do delito e foi correndo direto pra casa do amigo contar tudo. Imagina, ele fica com raiva do amigo dele, mano. Isso aqui acontece. Naturalmente, Josiah ficou arrasado. O que ele deveria fazer agora? Ele e Mercy já tinham planejado uma grande festa de aniversário, que seria em apenas 6 semanas. Mas Josiah viu uma oportunidade aqui. Teve um caso desse, né, mano? Que o cara casou, aí descobriu depois que a mulher tinha... Pior que eu nem lembro como foi, não. Eu lembro que ele ia casar, mas na festa de casamento ele tinha pegado uma foto pelada que ela tinha enviado pra alguém, um negócio assim. Imprimiu um monte e deixou na mesa dos convidados tudinho. 78 pessoas iriam à festa, então, em vez de cancelar o evento, ele ia dar a elas uma festa bem inesquecível. Para começar, Josiah contou a alguns de seus amigos mais próximos sobre a infidelidade e instruiu todos a tirar várias fotos incriminatórias de Mercy e Payman, sempre que fossem pegos no flagra. E durante as 6 semanas seguintes, eles fizeram exatamente isso. Bom, o dia da festa finalmente chegou. E Mercy estava super animada Ela para fez começar um slide a mostrar show. um slideshow bem romântico dela e de Josiah para dia. todos os seus 78 convidados. O cara é muito maluco. No entanto, Cara, e ele continuou fingindo relacionamento com a mulher dele. quando o slideshow começou, seu rosto ficou em branco. Lá na tela, diante de sua família e amigos, Josiah não estava presente em nenhuma das fotos. Em vez disso, havia imagens e vídeos dela traindo o marido com Payman. Ela implorou a Josiah que parasse o show, mas sem nenhum sucesso. Enquanto isso, os convidados estavam em choque. Quando a aprovação terminou, Josiah contou toda a história de traição para as pessoas, antes de entregar os papéis do divórcio nas mãos de sua futura ex-esposa e ir embora. Suas últimas palavras para ela foram simples: nunca mais diga meu nome com essa boca nojenta e tóxica que você tem aí. Caramba, isso foi brutal. Never say my name with your... Como é sujo? Esqueci. Your mouth body. Ultra Mega Cagador 9000. You fucking mouth! Prepare-se para uma história bem fedorenta de nosso fã chamado Jelf. Sua mãe estava tendo problemas com um vizinho mal educado quando ele tinha 8 anos. E esse vizinho, chamado Scott, havia estacionado seu enorme trailer bem na frente da casa de Jelf. Irritada, a mãe lhe deu uma grande bronca, e ele finalmente concordou em tirá-la. Tudo resolvido, certo? Bom, não. Porque, veja bem, poucos dias depois, Scott trouxe o trailer de volta. Ainda mais irritada, a mãe de Jelf o abordou mais uma vez. Eu não entendi não, mas a rua não é pública. Mas dessa vez ele não cooperou. Em vez disso, ele xingou ela toda e a insultou, se recusando terminantemente a tirá-lo da propriedade. Mas a rua não é pública. E como se isso não bastasse, ele começou a jogar Aí é paia, meu irmão. lixo no quintal dela também. E essa foi a gota d'água. Mamãe não ia aguentar muito mais. Era um verão escaldante e o calor deu uma ideia interessante para ele. Além de tudo que eu descrevi, o cachorro do Scott estava fazendo cocô no gramado todo. E ele obviamente não recolheu nada, então a mãe do Jelf andou pelo quintal recolhendo os pedaços marrons e colocou tudo em um recipiente. Ah, vai colocar tudo no carburador. Então, como uma espécie de bruxa do cocô olhando para não é seu isso não? caldeirão de magias, ela adicionou água e começou a misturar tudo com um sorriso maquiavélico. Eventualmente, a mistura se tornou um líquido marrom super grotesco. Ou leite achocolatado proibido, como Jelf disse. E agora, o momento que todos estavam esperando. Eu pensei que ele ia botar no escapamento. A mãe pegou a pistola de água de seu filho, encheu com a gosma rançosa e começou a dar vários tiros, atingindo todo o motorhome do Scott. E ela não parou até que todo o veículo estivesse coberto. Mas é só lavar, E né? lembre-se, era um verão incrivelmente quente também, o que significava que o cocô cozinhou bastante durante o sol. E aqui temos o Mega Fedor. Todo aquele calor não tinha apenas endurecido a mistura, como também tinha deixado ela absolutamente fedorenta. Vapores tóxicos encheram o ar enquanto Jelf e sua mãe fugiam para dentro da casa. Mas aí é só... Na manhã Só lavou, tá bom. seguinte, Scott se aproximou e estava fora de si de tanta raiva. Sua outrora belo motorhome parecia ter sido espremido para fora da traseira de algum animal gigante. Sem dizer uma única palavra, ele abriu a porta suja e foi embora furioso. Jeff e sua mãe nunca mais viram ele de novo. Alguns dizem que Scott ainda está dirigindo pelos Estados Unidos, procurando desesperadamente um jeito de se livrar daquele cheiro horrível.
destruidor de dívidas. O que você faria Parece que tava, né? Ué, mas foi jogando só água. se o amor da sua vida tivesse uma condição degenerativa de saúde e você soubesse que um dia acabaria numa cadeira de rodas? Bom, se você fosse como esse Redditor, agora excluído, a quem chamaremos de Walt, é provável que você apoiaria. Mas, infelizmente, Walt estava prestes a levar o maior susto da vida. Veja bem, sua noiva, que chamaremos de Anna, havia contado ao Walt sobre o futuro que a aguardava. Mas Walt aceitou. Na verdade, ele planejava construir uma casa acessível para a cadeira de rodas para os dois, usando sua construtora. Mas enquanto isso, Walt começou a trabalhar na casa atual de Anna. Ele investiu mais de $30 mil em paisagismo e construção no local, administrando tudo por meio de sua construtora para aumentar o valor, para que quando finalmente o vendessem, se mudassem juntos. Tudo parecia estar no caminho certo. Coitado. Mas então, o pior acabou acontecendo. De repente, do nada ele começou a se sentir mal. E depois de ir ao médico, ele foi diagnosticado com câncer. Caramba. Vixe. Anna se manifestou, exatamente como Walt pretendia fazer quando sua condição piorasse. Ela ajudou Walt em casa, levando ele nas consultas de quimioterapia e ofereceu apoio. Mas quando Walt sugeriu que colocassem a casa dela à venda e fossem morar juntos, ela de repente parou de ver ele e se tornou cada vez mais distante. E então soltou a bomba. Ela terminou com o Walt porque não conseguia se imaginar cuidando de alguém dessa maneira a longo prazo. Coitado do Walter White. Pera, deixa eu reforçar Aí é pica, né? isso. Ela largou o noivo gravemente doente porque não queria ficar cuidando dele. Apesar de estar gravemente doente e saber que iria precisar de um parceiro para cuidar dela da mesma forma um dia. Algo que o Walt estava mais do que disposto a fazer. Ah, e eu acho que eu não mencionei que ela fez isso por mensagem. Devastado, Walt se forçou a aceitar a situação e foi até Pô, mas eles não tinham nada ainda, né, velho? a casa de Anna para deixar as coisas Não sei se dá pra julgar ela assim. dela. Mas assim que ele chegou, Ela vai estar traindo ela. É foda mesmo. acabou vendo uma coisa que deixou a situação ainda pior. Anna e um amigo de longa data estavam tendo momentos íntimos no sofá. Cara, que falta de consideração. Ele deixou os pertences dela na porta e foi embora. Mas depois descobriu que ela estava tendo um caso com aquele amigo Aí é há embaçado. muito tempo antes de terminar com ele. E isso não podia continuar. Eu ia falar, pelo menos ela terminou antes. Terminou antes do caralho. 9 meses depois, Walt terminou a quimioterapia e Aí ele foi curado estava se recuperando, se sentindo melhor. e ela vai estar grávida. Enquanto examinava alguns papéis, descobriu as faturas detalhando todo o trabalho que ele havia feito na casa de Anna. Ele havia gasto uma bagatela total de $32.680. Tá, porra! Walt devia todo esse dinheiro, mais os juros, e ele ia receber de volta. Cara, aí é pica, né? Então, ele envolveu o advogado, e Anna não teve escolha alguma a não ser pagar o valor. Ela estava vendendo sua casa na época, Teve que vender de qualquer jeito. mas mesmo assim ficou com quase nada depois de quitar sua hipoteca e pagar as dívidas a Walt. Vendeu a casa do mesmo jeito. Sem nenhum dinheiro, Anna foi forçada a morar com sua filha. Que vergonha. Mas isso não é tudo. Alguns anos depois, Walt, agora livre do câncer e Ela pegou próspero, câncer. encontrou Anna, que estava abatida, em uma cadeira de rodas e desesperada para voltar com ele. Walt, por outro lado, não aceitou isso. E calmamente respondeu dizendo E eu não vou passar o resto da minha vida cuidando de alguém. não. Simplesmente não conseguia se imaginar cuidando de alguém por tanto tempo. Mundo pequeno. Nunca O outro cara também meteu o pé, né? Um amigo dela. ri Será que é verdade essa? de uma pessoa de uma comunidade unida. Você nunca vai ser tratado da mesma forma. E a usuária do Reddit, a Quiet Borderline, sabe disso muito bem, pois contou uma história que seu falecido pai contou pra ela. Veja bem, Era do Red, a maioria são. o querido papai morava em uma cidade em expansão, na região do Cinturão da Ferrugem, onde quase todos estavam destinados a trabalhar na fábrica de automóveis local. Lembre-se disso para mais tarde. Certo dia, papai descobriu que seu bom amigo George havia sido atacado por bandidos locais e estava em sérios apuros. Ele sobreviveu, mas foi forçado a se aposentar mais cedo e a receber auxílio-doença. Já vi um filme desse. Ele vai pegar uma arma e vai matar todo mundo. Agora, o pai de George, Walter, era veterano da Segunda É isso mesmo! Guerra Mundial e um cara bem durão e sensato. Então, quando descobriu as identidades dos 3 agressores, Flynn, Mac e Zeno, ele não os deixaria escapar impunes. Walter ligou para alguns de seus amigos, que também estavam revoltados com o trio. E juntos eles começaram a espalhar a verdade sobre o ataque. Não demorou para que todos na cidade começassem a falar sobre o assunto.
Os 3 culpados trabalhavam na fábrica de automóveis, e quando os funcionários de lá souberam, eles ficaram absolutamente irritados. Lentamente, eles começaram a dar turnos terríveis para eles, roubando suas ferramentas e, de modo geral, deixando a vida deles um inferno. Fizeram foi bullying em vez de demitir. Depois de 1 ano disso, os 3 pediram demissão, frustrados. Até aqui, tudo bem. Além disso, os 3 canalhas desempregados logo descobriram que ninguém na cidade os contrataria de novo, graças à péssima reputação que haviam conquistado. Então, sem emprego e com É legal, achei que o cara ia mandar era matar. dinheiro cada vez mais curto, eles rapidamente se tornaram sem teto. Mas isso não é tudo. Pelo resto de suas vidas lamentáveis, Walter e seus amigos os vigiaram. E sempre que pareciam perto de conseguir um emprego, eles apenas reacendiam o boato para destruir qualquer chance. Pelo que A Quiet Borderline sabe, Virou eles mendigo. nunca se livraram dessa situação. Aposto que nunca vão se esquecer do que fizeram com o pobre George. Emergência embriagada. Como muitas pessoas, eu gosto de tomar uma asinha de vez em quando. Eu não gosto não, eu. Mas se você exagerar, pode acabar sofrendo muito com isso. E Ellen da Suécia sabia disso, e usou como arma. Quando ela e sua amiga Lynn eram adolescentes, estavam tendo uma noite ótima só das garotas bebendo em casa. E em pouco tempo, Lynn decidiu convidar Ben, o ex da Ellen. Aí é embaçado, minha filha. Ellen ficou relutante, Não, mas aí... pois ainda tinha sentimentos por Ben e sabia Mas aí isso é muito descarado demais. que Lynn tinha uma quedinha por ele. Mas acabou concordando, com uma única condição: que as 2 meninas dormissem juntas sem envolver o Ben. Ué, O que poderia dar errado? ué. Acontece que tudo. Depois que Ben chegou, Lynn rapidamente desistiu de sua promessa. E, após uma grande discussão, expulsou Ellen do quarto, trazendo Ben para dentro. Caramba! No entanto, quando Ellen saiu, ela percebeu como Lynn parecia bêbada. E com a vingança em mente, ela a encorajou a tomar mais alguns drinks antes de descer as escadas. Quase imediatamente, Ben chamou Ellen de volta para ajudar lá em cima. Lynn tinha vomitado no chão todo. Ai, fazer ele cuidar da Bíblia. Claramente estava bêbada demais, então Ellen foi encarregada de dar água para ela, para tentar deixá-la mais sóbria. Mas nossa heroína só estava começando. Em vez de água, ela decidiu entregar a sua suposta amiga A vodka. um copo cheinho de vodka Meu Deus. pura, antes de sair correndo e deixar os 2 pombinhos sozinhos. É possível dizer que pelo resto da noite, ela escutou Lynn vomitando e Ben estressado com isso. Deve ter sido como um ruído branco calmante para ela. Pô, mas aí também, amiga, foi muito otário. Como é que... Meu Deus, cara. Vingança. Tu tá com tua melhor amiga que tá num relacionamento, liga pro cara e fala: ei, mano, tu não quer vir aqui em casa não, ficar mais eu, não? Rastejante. Ah, mas a tua ex tá aqui, mas foda-se. Se você tem problemas com bichinhos rastejantes nojentos como eu, É Capricórnio, boy. Tu ainda tá nisso. essa é a história de uma fã chamada Como é que tu tem essa sensitividade toda e não consegue adivinhar meu signo? Olivia certamente vai te deixar com coceira. Então, Olivia tinha acabado de O caba não sentiu o cheiro da vodka. Eu acho que ela ela só se viu pra menina, mano. Quem tem que sentir era a menina, mas não tava bêbado. descobrir que seu parceiro tinha traído ela. E não apenas isso, mas ela também descobriu que ele estava maltratando os seus 2 gatos. Traição já era ruim o suficiente, mas machucar os bichinhos peludos? É, aí não. Essa era uma linha que ele não devia ter cruzado. Então, pouco antes de se mudar da casa deles para sempre, ela deixou pro ex-namorado alguns presentinhos de despedida. Alguns vasos Foi de a de plantas. cansação. Só que, dentro da terra, ela enterrou vários ovos de aranha e de mosca. Ai, ai, ai. Olivia soube mais tarde que depois que ela foi embora, seu ex parou de receber visitas e começou a reclamar de um Foi por isso. Foi por isso, cara. problema Meu Deus. com insetos. Bom, ela sabia exatamente o que tinha acontecido. O inferno nojento em que ela havia transformado a casa dele. Caramba. Tirem o chapéu. A usuária do Reddit, Curly Girly, descobriu que durante os últimos 2 anos de seu casamento, seu marido a traía com uma de suas melhores É porque tudo é traição, né? amigas. Compreensivelmente, ela ficou arrasada. Mas, mesmo depois do divórcio, suas vidas continuaram estranhamente entrelaçadas. Para começar, eles ainda compartilhavam a propriedade do carro, que eram forçados a revezar. Mas, certa vez, quando chegou a vez de Curly, o carro veio com um pequeno bônus. Um chapéu que havia sido acidentalmente deixado lá. Ah, ela vai ficar puta. Um que ela reconheceu instantaneamente. O chapéu pertencia à sua ex-amiga. O mesmo chapéu que ela estava usando quando decidiu trair a amiga.
Enquanto ela observava o chapéu do traidor, uma ideia diabólica começou a surgir em sua mente. Então Curly pegou um cotonete e correu lá pra fora onde estava o cocô recém-caído de seu cachorro. Você deve imaginar no que isso vai dar. Ela delicadamente cutucou o cocô, retirando o cotonete todo marrom, e começou Ah, foda-se essa vingança. a espalhar por toda a Ah, vou jogar bosta no chapéu. parte interna do chapéu. E então, cuidadosamente, O outro. Capricórnios são tímidos e você não é. Jurava que é outro signo. Pra você ver como isso aí não existe. colocou de volta onde encontrou. Na próxima vez que ela conseguiu dar uma volta no carro, percebeu que o chapéu horrível tinha sumido. Sua ex-amiga com certeza tinha mordido a isca. Cara, eu não consigo nem imaginar a cara dela quando sentiu aquele cocô de cachorro Não tá com a porra dela ter botado a porra do chapéu na cabeça. esfregando na testa dela. É, quem tem merda na cabeça não pode reclamar do fedor. Ué, boy. Tem uma carta pra você. Certeza que seu avô deve ser legal, mas eu duvido Meu avô é legal. que ele seja tão legal quanto esse aqui. Um fã que atende por bugs tinha um avô com um probleminha. Alguns jovens idiotas Ele tinha AIDS. da vizinhança tinham o hábito de mexer na caixa de correio dele, quebrando, incendiando e até mesmo arrancando tudo com o caminhão Cadeira deles. boa da Mas peste. o nosso herói não era de ficar de braços cruzados. Ah, não. Depois de consertar inúmeras vezes, o vovô decidiu que já era o suficiente e inventou uma vingança perfeita para lidar com isso. Certo dia, Botar uma de o espinho. velho decidiu enrolar um Tá parecendo o Mike do Breaking Bad. metal super resistente à prova de balas no poste da caixa de correio e o escondeu atrás de uma camada de madeira. Naquela noite, ele vestiu um macacão, deitou-se na grama ali perto e esperou os garotos aparecerem. Ah, porra, aí meu filho não tem o que fazer não, viu, vovô? Como esperado, os adolescentes chegaram na hora certa e foram direto para a caixa de correio, enrolando ela em uma corrente e prendendo-a no para-choque traseiro da Olha a brincadeira dos meninos, mano. caminhonete. Mas as coisas não saíram como eles planejaram. Vai arrancar o paralão. Dessa vez, quando pisaram fundo, a caixa de correio não foi junto. Ela ficou firme como rocha no chão e o para-choque traseiro deles foi totalmente arrancado. E como esses idiotas pisaram fundo, eles saíram voando da estrada e bateram direto em algumas árvores próximas, destruindo o veículo. Os garotos podem ter saído ilesos, mas não posso dizer o mesmo da carteira deles. Meu Segundo Deus. Bugs, o conserto completo do caminhão custou cerca de $50 mil. Ave Maria. Beleza, Não, era melhor comprar outro carro. Bugs, admita. Seu avô era do serviço secreto. Fala a verdade, eu tenho certeza. Nos Estados Unidos, 50 mil. Tu acredita em karma, Leozinho? Não acredito não, essa porra não existe não. Cachorro desaparecido. Algumas histórias de vingança Mas inclusive tem um vídeo de karma que eu salvei aí. são tão malucas e psicóticas que só podem ser contadas enquanto se está bêbado até a morte. Quando o reditor Angry Inky Owl estava em uma festa no seu primeiro ano de faculdade, ele se viu conversando com uma garota que chamaremos de Pam. E ela tinha uma história dessas. Veja bem, a garota tinha um gato. E esse bichano era o melhor amigo dela, e ela o amava muito. Mas um dia, seu amigo felino saiu e se deparou com um cachorro muito agressivo e mal treinado que pertencia ao vizinho. Pro desespero dela, o gato não sobreviveu ao encontro. Atormentada, Pam confrontou o vizinho, mas por incrível que pareça, ele culpou ela por isso. Ele era conhecido por ser extremamente defensivo com seu cachorro e com Mas o cachorro tava onde? raiva, alegou que Pam era culpada por permitir que seu gato saísse de casa em primeiro lugar. Oxi. E o cabelo tá errado em que aqui? Bom, sem dinheiro para entrar com uma ação judicial, ela foi forçada a aceitar a perda e O gato dela invadiu o terreno do cachorro do vizinho e o cachorro do vizinho matou o gato e o vizinho tá errado. seguir em frente. Tô só brincando. Ela fez o oposto disso. Certa noite, ela misturou carne moída com herbicida, enfiou na carcaça de uma galinha e jogou o petisco tóxico Vai matar o cachorro. por cima da cerca do vizinho. Eu não tenho nessa preferência não. E você pode imaginar o que aconteceu. No dia seguinte, o vizinho apareceu gritando que Pam era responsável pela morte do cachorro dele. Mas ela negou tudo o que ele estava alegando. Afinal, como ele poderia provar isso? Com certeza, ela se safou e nunca contou nada a ninguém. Até a Owl, é claro, que decidiu manter uma distância segura dela pelo resto da faculdade. Tem que Uma tomar boa mesmo. decisão, Vagabunda. eu diria. Que otária. Mano, Problemas com urina. a menina ficou puta porque o gato dela pulou. Se ela pulasse, o cachorro matava ela e ela ainda tava errada. Muitas vezes parece que a única maneira de lidar com os valentões é resolver a situação por conta própria. E um fã britânico do nosso canal chamado Mark levou isso ao extremo.
Veja bem, lá no ensino médio, Mark foi vítima de um valentão particularmente persistente, que vamos chamar de Bob. Todos os dias, Bob exigia que Mark lhe desse sua bebida, geralmente uma garrafa de refri, ou então ele apanhava. Vai gozar na coca dele. No limite e cansado da intimidação constante de Bob, Mark voltou da escola um dia e decidiu pedir conselhos à sua família. Essas coisas aconteciam com meus irmãos, cara. Eu nunca fui entrar em briga, não. Mas toda vez que meus irmãos chegavam, meu irmão ou meus primos dizia que tinha alguém mexendo com eles, eu ia lá e saía era no murro logo. Seu tio Olha, Barão, tá mexendo com meu irmão? deu risada e disse que ele Aí eu ia chegar dando logo um murro. deveria esvaziar metade da bebida e encher o resto com Meu pai mandou foi mijar dentro. xixi. Era claramente uma brincadeira, mas Mark não estava rindo, nem um pouco. No dia seguinte, ele pediu por 2 bebidas, uma para ficar com ele e a outra para Bob. E então despejou metade da coca de uma delas e completou com a sua marca pessoal. Como esperado, de volta à escola, Mas isso aí seria pior pra ele, né? Bob e o Que o bulinador ia bulinar mais ele. valentão veio pisando e exigiu seu refrigerante. Mark atendeu alegremente, entregando a garrafa contaminada e lutando para conter o riso enquanto o Brutamontes a bebia num só gole. Mas ele não bebeu por muito tempo. Depois de perceber o gosto horrível, Bob cuspiu o líquido imundo, totalmente enojado. Pior ainda, ele passou a garrafa para todos os amigos experimentarem também, imaginando se conseguiriam descobrir o que tinha de errado. Meu Deus do céu. Eu não tenho nem que dizer que depois disso, Bob nunca mais incomodou Mark durante sua vida. Isso parece muito falso. É, Normalmente isso aí aconteceria muito mais vezes. Ou no caso, os caras iam fazer era pior com o menino, né? Normalmente ia ser isso aí. Acabou.